Olá, voltamos. Estão ouvindo? Me deem ok. Ok, beleza. Então vamos começar. O pessoal também aqui, depois de um breve cafezinho, continuamos. Ficamos todos muito mexidos aqui pelo seminário da Vera, comentando, e aí vamos por mais. E agora temos, né, a alegria, o imenso prazer de receber a Elizabeth da Rocha Miranda, do Fórum do Rio, que sempre está, né, sempre disposta, com muita generosidade, a nos contribuir com o nosso fórum. E hoje ela traz o tema Pontuações sobre o Racismo. Ela abordará o tema a partir de uma possível leitura das pontuações de Lacan sobre esse tema do racismo, com uma leitura sugerida do O Ato Dito em outros escritos. Eu vou deixar a palavra com a Beth. Muito obrigada, bem-vinda, como sempre, Beth. Bem, muito obrigada a vocês. É muito bom vir aqui. Eu tenho um carinho imenso por esse fórum que vi nascer. Enfim, e é um prazer estar aqui nessa cidade que eu amo, com vocês também, com esse fórum maravilhoso que tem produzido muito. Parabéns a vocês, viu? Porque a gente acompanha, né, os fóruns e, enfim, acho que aqui é a região dos lagos. Vocês têm tido seminários excelentes, como a gente acabou de assistir a um, sobre a angústia de Vera, e outros também que a gente tem, enfim, às vezes participado, às vezes a gente tem notícias. E o tema do racismo é uma continuação da angústia, porque é muito angustiante. Eu pensei, amanhã hoje está pesada. Mas, enfim, como comentou o Renato, é necessário. Eu vou trazer para vocês algumas pontuações, como eu me propus, e não a ter um trabalho, uma posição assim, definitiva diante dessa questão, que é uma questão que atravessa o ser de fala. Eu procurei trazer, além desses comentários do Lacan no texto Aturdido, as falas de autores negros que não psicanalistas, que, enfim, podem contribuir com isso, e de outros autores também, pegando um pouco historicamente isso, né? Até eu acho que para a gente começar a pensar e, quem sabe, poder chegar a construir realmente porque essa ferida, né, que o ser, que a nossa sociedade traz, que tem a ver também com a subjetividade de cada um. Então, como eu vou trazer a fala desses autores, eu vou ler para vocês. Os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem se defender quando atacadas. Pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa cota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, para ele, não apenas um ajudante em potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que tenta satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Freud, 1930. Mal-estar. Estamos em 2023, portanto, 93 anos depois, e essa descrição do que é o ser humano, o ser de fala, o parler, como diz Lacan, não pode ser questionada diante de um cotidiano racista com o qual a sociedade convive de forma insensível, automática
e vivida como se fosse natural. Muito pouco se para pensar nisso. Hoje, um pouquinho mais começa a falar, mas sempre se jogou para debaixo do tapete. Freud era judeu e, segundo seu biógrafo Peter Gay, sofreu na carne a segregação oriunda do racismo. Sua história na promoção acadêmica foi tortuosa. Eu escrevi um texto sobre segregação, apresentei no seminário de Vera Paulo e ela me fez essa pergunta: como é que Freud e Lacan podem falar disso se eles não sofreram? A pergunta provocativa. Sofreram, sim. Então, agora eu vou contar. Você provocativamente que muitas pessoas questionavam como que alguns psicanalistas falariam de racismo se eles eram de uma elite branca e papapá. Isso é uma grande besteira. Freud precisou recorrer aos meios políticos, onde também encontrou resistência ao seu nome, devido ao antissemitismo presente em Viena à época e também devido às suas ideias sobre a etiologia sexual das neuroses. Ele não conseguiu o sucesso da universidade. O racismo não diz respeito a uma única raça entre os humanos no sentido antropológico da palavra. Pretos, judeus, indígenas, amarelos são igualmente vítimas de racismo e consequente segregação em diversos grupos sociais. Acrescente-se ainda a esse grupo de alijados as mulheres, crianças, usuários de drogas lícitas e ilícitas, LGBTQIA+, pobres e outros submetidos ao exercício do poder, sempre caprichoso, dos mais fortes. Eu vou retomar, pelo viés da psicanálise, alguns aspectos do racismo, falando da população, alguns aspectos do racismo contra os pretos, especialmente, já que vivemos num país no qual 50% da população se autodeclara preto ou pardo. Isso também é muito impressionante. Tal racismo, seguido da prática segregacionista, afeta diretamente a constituição subjetiva de todos que participam desse processo. Afeta tanto aos segregados como aos segregadores. O racismo contra os pretos foi, em nosso país, uma questão sempre velada e sustentada por um passado escravagista que, como uma ferida aberta, sangra por todos os lados. Ditos como o preto é feio, o preto é pobre, o preto é sujo, o preto é ladrão, preto quando não faz na entrada, faz na saída, comparece na fala de brancos como verdades universais. Se vocês pensarem, e eu pensei muito, é normal, a pessoa diz e sai andando, como se fosse preto quando faz na entrada, na saída, preto sujo, como se nada acontecesse. Aprenderam assim e repetem sem nenhuma elaboração. Já que elaborar para não repetir, como ensina Freud, exige sempre a perda do gozo implicado na própria repetição. Tomo aqui algumas falas oriundas de pesquisas e estudos que tratam da história do racismo contra os negros. Frantz Fanon, psiquiatra, intelectual da Martinica, em seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, 1952, edição em português de 2008, narra a experiência que viveu como estudante de medicina negro em uma França racista do início do século XX. Como negro, foi sempre considerado pelos outros como estando, aspas, no meio do caminho, no desenvolvimento do macaco até o homem. Hoje, já tendo entrado na terceira década do século XXI, nossos jogadores de futebol, por exemplo,
invejados por sua arte com a bola, são xingados nos estados europeus de macacos, como, por exemplo, acontece agora na Espanha com o jogador Vinícius. Eu estava lá, porque tenho minha filha lá, e eu vi assim, horrores, bonecos na rua, horrível. Essas marcas sentidas no cotidiano são frutos de concepções biológicas, religiosas, filosóficas acerca das pessoas negras. Munanga Kabengele, antropólogo e professor, doutor pela USP, brasileiro congolês, premiado com Ordem do Mérito Cultural, teve, entre outros, o mérito de conseguir desmistificar a democracia racial no Brasil. Sempre convocada quando se trata de negar o racismo em um país mestiço. No Brasil não tem racismo. Convivemos todos, pretos, brancos, nos misturamos, enfim, isso é um mito, né? E ele teve esse mérito. Desmistificação, que é o ponto de partida para uma primeira abordagem do problema. Porque enquanto se diz assim, não se pensa em nada, né? Em seu texto, uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia, que ele apresentou no Seminário Nacional de Relações Raciais e Educação, em novembro de 2003, o conceito de raça é abordado historicamente como oriundo da zoologia e da botânica, com a finalidade de promover uma classificação de espécies da fauna e da flora. Então, esse conceito de raça surgiu aí. A partir da Idade Média, o termo raça foi utilizado para classificar pessoas em grupos que tinham em comum ancestrais e determinadas características físicas. François Bernier, 1625-1688, citado por Munanga, empregou o termo raça para nomear a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, agregando certo peso científico à ideia de raças entre os humanos. Então, isso veio lá da fauna e da flora, e ele deu aí um peso, como se isso fosse científico, quando, na verdade, há uma manipulação nisso, né? Entre os séculos XV e XVI, as grandes navegações promoveram o encontro do homem branco com o homem negro, o asiático e o ameríndio, e seus estilos de organização social, abalando a ideia de um lugar exclusivo, único e universal suposto ao homem branco, né? O europeu só tinha ele, era o rei do planeta. Ainda nesse texto, Munanga aponta para uma, aspas, quase angústia coletiva, provocada por uma ferida narcísica coletiva, que tomou de assalto os europeus ao saberem que não eram os únicos no planeta, para se recomporem em suas crenças narcísicas, decidiram classificar e nomear esse estranho descoberto como um ser inferior. Continuavam a ser narcisicamente os donos do planeta. E se acham até hoje. As religiões tiveram e têm grande importância na construção de conceitos e teses a serem adotadas na época, e também eram responsáveis por explicar à população tudo de novo que surgia no planeta. Essas explicações se tornavam verdades incontestáveis. Era a igreja que mandava e era o poder da igreja. Segundo Munanga, até o fim do século XVII, a explicação dos outros passava pela teologia e pela escritura, que tinham o monopólio da razão e da explicação para aceitar a humanidade dos outros. Então, para aceitar uma das coisas que eles diziam
era que era preciso provar que eles eram também descendentes de Adão. Prova parcialmente fornecida pelo mito dos três reis magos, cuja imagem exibe personagens representantes das três raças, sendo Baltazar o mais escuro de todos, considerado como representante da raça negra, e era dos reis magos o considerado também inferior, o que traz o presente menor. Seu livro Negritude, Usos e Sentidos, de 2019, Munanga escreve: no século XVII, era de se esperar que os grandes pensadores iluministas, criando uma ciência geral do homem, contribuíssem para corrigir a imagem negativa que se tinha do negro. Pelo contrário, eles apenas consolidaram a noção depreciativa herdada das épocas anteriores. Nesse século, elabora-se nitidamente o conceito de perfectibilidade humana, ou seja, do progresso. Mas o negro, o selvagem, continua a viver, segundo esses filósofos, nos antípodas da humanidade, isto é, fora do circuito histórico e do caminho do desenvolvimento. Sexualidade, nudez, feiura, preguiça, indolência constituem os temas-chave da descrição do negro na literatura científica da época. Munanga ressalta que a questão é menos o apontamento da diferença biológica e do fenótipo entre seres humanos, e muito mais o uso que fazem dessas diferenças com o intuito de hierarquizar os povos. Então, tem uma população, uma manipulação aí de tudo que a igreja e a ciência procurava provar, porque estatisticamente, quando a gente quer atingir um alvo, todos os caminhos vão levando para aquilo, você acaba forçando alguns conceitos, né? Escreve Munanga. Hã? Como é o nome desse autor, Munanga? Munanga. Munanga, eu escrevi até aqui como é que você deve falar. Kabengele. Munanga Kabengele. Ele é da USP. Então, nesse livro, Negritude, Usos e Tecidos, ele escreve que no século XVII a gente devia esperar dos grandes pensadores o que justamente veio ao contrário, a consolidação das ideias anteriores. Munanga ressalta que a questão é menos o apontamento da diferença biológica do que essa necessidade de hierarquizar os povos. Assim, os indivíduos da raça branca foram decretados coletivamente superiores aos da raça negra e amarela em função de suas características físicas hereditárias, tais como a cor da pele da cor clara da pele, o formato do crânio, a forma dos lábios, do nariz, do queixo, etc., que, segundo pensavam, os tornavam mais bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais inventivos, etc., e, consequentemente, mais aptos para dirigir e dominar as outras raças, principalmente a negra, mais escura de todos e, consequentemente, considerada como a mais estúpida, mais emocional, menos honesta, menos inteligente e, portanto, a mais sujeita à escravidão e a todas as formas de dominação. E aí, no livro, ele vem colocando todas essas características com cada tese científica, desenvolvimentista e antropológica da época. Historicamente, vemos que autores iluministas como Voltaire, 1694, 1778, Buffon, 1707, 1788, Helvétius, 1715, 1771, todos esses citados por
os autores que eu consegui achar que falavam sobre racismo. Todos afirmam em suas teorias o racismo contra os negros, sedimentando marcas que se mantêm até nossos dias. Voltaire, referindo-se à raça amarela, diz: os percebemos com os mesmos olhos com que vemos os negros, como uma espécie de homem inferior. Uma edição de 1963, página 294. E aí eu me deparei com uma coisa que me surpreendeu muitíssimo. Ninguém menos que Immanuel Kant, 1804, e seu texto Observação sobre o Sentimento do Belo e do Sublime, na página 75, 76 dessa edição, diz assim: os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleve acima do ridículo. Pode-se desafiar qualquer um a citar um único exemplo em que o negro tenha mostrado talentos e afirma: dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência ou em qualquer outra aptidão. Já os brancos constantemente arrojam-se àqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo certo prestígio por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto às diferenças de cores. Os negros são muito vaidosos, mas à sua própria maneira, e tão matraqueadores que se deve dispersá-los a pauladas. Eu fiquei assustada. Vale notar o quanto o discurso de uma época pode afetar sujeitos como o filósofo Kant, tão importante para vários autores. Eu fiquei pensando aqui naquela do Ku Klux Klan, né? Que os pauladas. A teoria das raças classificadas em inferiores e superiores é excessivamente sedutora na medida em que traz uma solução para o problema do mercado, da força do trabalho escravo e dos ganhos que se tem aí com o capitalismo. Essa classificação da humanidade em raças se perpetuou chegando ao massacre em massa de judeus pelos nazistas que procuravam a raça pura. Hitler mediu o crânio dos homens, assim como já foi dito lá por Mukama, para também classificá-los em arianos, que seriam os da raça pura superior, separando-os dos impuros ou sub-raças. Aí ele cria ele se apodera desse conceito de raça e sub-raça. Acontece que as raças e sub-raças, seguindo as teorias biológicas, que tem a sub-raça dentro da mesma cor. Então, tem a raça branca superior, o branco raça, e assim todas as outras raças. Acontece que as raças e sub-raças, seguindo as teorias biológicas, foram se subdividindo de tal forma que chegou-se à conclusão de que as características de cada uma se misturavam e compareciam nas outras, e já não era possível isolar uma raça biologicamente. Porque eles foram procurando a tal da raça pura. Tem um grupo de 6 alemães que se dedicaram a isso, justamente nessa época, e subdividindo, e não conseguiram detectar características de uma só raça biológica. A conclusão de que as características de cada uma se misturavam e compareciam nas outras. E aí já não era possível isolar uma raça biologicamente.
Munanga denuncia amplamente, voltando a ele, o quanto essa classificação da humanidade em raças instaurou uma doutrina raciologista com muita repercussão no século XX e afirma: raça é um termo carregado de ideologia, pois, como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada, a relação de poder e dominação. Quer dizer, um estudo altamente dirigido, que esse grupo de alemães foi considerado maldito porque disse que não podia isolar uma raça. Trata-se, então, de dominação, do exercício de poder de uns sobre os outros, e, como sabemos, a palavra é, em última instância, esse poder. Grada Quilomba, intelectual negra, psicóloga, filósofa, escritora e artista plástica, nascida em Portugal de família oriunda das ilhas de São Tomé e Angola, doutora pela Universidade Livre de Berlim, trabalha em sua tese o racismo cotidiano das mulheres negras. Esse trabalho dela está publicado no livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. É muito impressionante. É da editora Cobogó, 2019. Nele, Quilomba aponta que o racismo é calcado na construção da diferença, tomada a partir do referencial estabelecido pela branquitude. Lógico, é o branco que vai determinar qual é a diferença lá do negro. Há nessa construção, diz ela, a tendência de considerar o negro não só como diferente, mas como desonrado, estigmatizado, inferior. Junte-se a esses dois processos o poder histórico, político, social e econômico, que afirma a supremacia branca sobre as outras raças. Quilomba apresenta o racismo cotidiano como aquele que a pessoa negra ocupa o lugar da outridade. Ela usa o termo outridade, que, segundo a autora, articula-se como a personificação dos aspectos reprimidos na sociedade branca. E ela fala isso a partir da mulher negra em relação à mulher branca, a mulher negra que, na época, amamentava o filho, criava o filho ao seu redor, os filhos de uma forma completamente diferente da mulher branca, que tinha a mulher negra que criava. Então, ela trabalha um pouco nesse livro, A Plantação, essa coisa de você ser branco, filho do senhor da terra, plantação de mulheres negras trabalhando e criando os filhos dos senhores, e como que esses filhos, em relação àquelas mulheres negras, se comportavam. Ela chega a falar de um pudor, de uma vergonha de, depois que você deixa de ser aquele bebê ali, se aproximar desta mulher negra e que se percebia, né, que havia alguma coisa que afetava profundamente, porque eles procuravam sair dos lugares onde nasceram e foram criados. O conceito de raça assume uma profundidade ao mesmo tempo real e fictícia. Então, eles todos vêm falando dessa coisa entre uma coisa e outra. Se, por um lado, a ideia de raça não passa de uma ficção útil, uma projeção ideológica, uma construção fantasmática, dado que tal conceito não existe enquanto fato natural físico, antropológico ou genético, por outro lado, ele opera como figura autônoma do real. Munanga, voltando a ele, localizou o racismo não mais nas diferenças entre supostas raças, mas em uma questão que se enquadra na categoria etnossemântica, na categoria da palavra. Em 1972, no texto Aturdido, Lacan fala
do racismo dos discursos em ação. Esses da antropologia, estruturalismo e ciência como estudos cerebrais que impõem a servidão do cérebro e, ironizando, descreve servidão com C, fazendo um trocadilho entre cérebro, servô e servidão, servagem. Esse é o efeito do discurso da ciência na proliferação das raças biológicas. No texto aturdido ainda, ele vai dizer assim: de todo homem, que ele escreve junto, se resta algum traço biológico, é não haver nada de raça para que ele se torne homem. A raça de que diz Lacan não é a que sustenta uma antropologia que se diz física, uma tentativa grotesca, diz ele, de fundar um Reich dito terceiro. Não é por aí que se constitui raça alguma, nem tampouco por esse racismo cotidiano. Ela se constitui pelo modo como se transmite, pela ordem de um discurso, os lugares simbólicos, aqueles com que se perpetuam as raças dos mestres senhores e, igualmente, dos escravos. Porque o escravo se utiliza e perpetua esse conceito. Também, né? É o discurso que nos faz pretos, brancos, amarelos e racistas. Essa transmissão pela via do discurso, pela via da linguagem, determina um lugar simbólico vindo do grande outro, que retorna como modo de gozo no real e se articula aos efeitos imaginários. Somos seres da linguagem, advinda do outro barrado, por uma falta imposta pelo significante, somos castrados. Nos alienamos à fala do outro na tentativa de forjarmos um ser. O ser é um vazio circunscrito pelos significantes vindos do outro. Mas isso que o infante recebe do grande outro vem sustentado pelo outro semelhante, e, por sua vez, vai transmitir os significantes que ele mesmo privilegiou em sua tentativa de forçar um ser para ele mesmo. Então, no início de seu ensino, ainda no seminário livro 1, os escritos técnicos de Freud, Lacan fala do racismo nessa relação com esse semelhante, na relação imaginária com o outrinho e a agressividade que se impõe nessa relação. Aí ele diz assim, o Lacan: o racismo em sua violência pode ser situado como efeito da relação imaginária ao outro, destrutiva e mortal. Está na página 205 desse seminário. O ser de fala, desde a origem, digo eu, se vê alienado a uma imagem que não é mais ele, portanto, lhe é estrangeira. O eu já é, por si só, um outro. O eu é esse mestre que o sujeito encontra em um outro. O outro é esse que supostamente deteria o que falta ao sujeito. Entre eu e o outro existe uma tensão agressiva. É ele ou eu. Enfim, o gozo não é distributivo. Marca simulado, fala ser, ele é sempre um incômodo para esse outro semelhante. O racismo se enraiza no corpo, na fraternidade do corpo, diz Lacan em 72. Ele vem aumentando e ainda não se viu suas últimas consequências. Um horror, né? Isso foi em 72. Hoje, 48 anos depois dessa afirmação, assistimos cenas de horror em que jovens pretos e pobres são vítimas da violência que desnuda a grande tragédia humana. A sociedade já não se sente indignada. Pelo contrário, silencia indiferente, compactuando com a barbárie
caracterizada pelo inumano. É só abrir o jornal. Não precisa, da primeira página já, e todo mundo lê, pronto. Ainda tem uma TV, que eu já esqueci qual é, graças a Deus, e uma rádio que passa o dia inteiro contando essas barbaridades. Tem gente que fica ouvindo ali. Será o negro visto como o lado ruim da espécie humana? Liberdade, igualdade e fraternidade, escreve-se nos muros. Mas na cidade do discurso em que nos encontramos, será que o patrão é irmão do proletário? O negro irmão do branco? Carolina Maria de Jesus, em seu livro Quarto de Despejo, eu li esse livro quando eu estava no Instituto de Educação, sou bastante... que horror! Enfim, me puseram para ler esse livro. Existia o Instituto de Educação, fui da última turma. Eu tinha o quê? 14, 15 anos. Eu nunca mais esqueci, acho que depois não entendi muito bem, não. E aquilo ficou na minha cabeça. Um dia eu retomei. Então, ela diz o seguinte nesse livro. Saía para catar papel e deixava os filhos trancados. Um dia cheguei, encontrei João chorando. Sabe, mamãe, a dona Rosa jogou bosta no meu rosto. Fiquei horrorizada. Por que será que o pobre não tem dó do outro pobre? A agressividade do próximo, do semelhante, revela que basta o mais de gozar para que se constitua um racismo. Bonzinho. E ela, como mulher, a Carolina Maria de Jesus, ela não quis casar, ela teve convites, pedidos de casamento de um português que comprava o papel que ela catava e o ferro, e ele era abastado, ele era o dono lá da loja, e ela não aceitou, e teve mais 2 ou 3 pretendentes. Então, as outras mulheres que se viviam, se dizia na época, como ela cita no livro, amaziado com vários homens para tentar ajudar a criar os filhos, que apanhavam e saíam peladas pela favela, apanhando com as roupas rasgadas, e ela sempre muito soberba, criou os 3 filhos, e uma coisa muito bonita no livro, ela nunca fala as crianças e meus filhos, todos têm nome, etc. Assim, João, Rosa. É muito impressionante. Então, isso causava um incômodo nas outras mulheres. Quer dizer, basta esse pequenino mais de gozar e o racismo se constitui. Há também o racismo do preto contra o preto, o que torna evidente a ferida narcísica de ver no outro o que aprendi com o discurso imposto pelo branco a não gostar de mim, a não gostar em mim. Impor ao outro sua imagem, sua cor, tem como objetivo rejeitá-lo, mas também gozar de fazer o eu triunfar. No texto Agressividade e Psicanálise, na tese 4, Lacan diz que a agressividade é a tendência correlativa ao modo de identificação a que chamamos narcísico, e que determina a estrutura formal do eu do homem e do registro de entidades característico do ser no mundo. Todo comportamento humano tem sua origem na captação pela imago da forma humana, e é essa captação que domina entre os 6 meses e 2 anos e meio toda a dialética do comportamento da criança na presença do semelhante. Todas as relações emocionais se encontram em espelho, diz Lacan mais adiante. A criança que bate diz ser batida. A que vê cair, chora. Nessa relação com o outro, ela vive toda a gama das relações de impotência e ostentação. O escravo identificado com o déspota, o ator com o espectador, o seduzido com o sedutor.
A agressividade é uma tensão correlata à estrutura narcísica. O racismo pode, portanto, ser corporificado, tanto na relação imaginária, onde a agressividade está sempre presente, mas também no plano simbólico do grande outro, onde autoridades fazem atrocidades, o poder com os pretos em nome da lei, né? Eles fazem atrocidades com os pretos exercendo o poder. O chicote, como observou Lacan, sempre designou simbolicamente o diretor, o governador, o mestre, o presidente. Lacan também demonstrou os efeitos nas estratégias políticas nessa relação com o pequeno outro, como, por exemplo, a ambiguidade da caridade, dessa posição em que, colocando-nos no lugar do outro, declaramos saber o que ele precisa e tentamos impô-lo a ele. A gente vê isso, dá lá uma esmola de R$ 600 e vamos, está chegando a eleição e tudo mais, toda caridade. Já em 1948, ele mencionou, em particular, as repercussões agressivas da caridade, tanto quanto as fontes agressivas escondidas sobre todas as chamadas atividades filantrópicas. Quando isso? 1948, no seminário... Não, né, no texto do Eu. Sua observação sobre Charles Darwin e sua noção de corsários, para quem o racismo era indústria fundamental, faz alusão ao Império Colonial Britânico. Então, aí ele passa, porque vem ao longo do ensino, um pouco que eu peguei, colocando essa questão do outrino e essa questão do grande outro. E ele vai aí se basear e fundamentar a questão do racismo no colonialismo. Então, ele faz essa menção a Darwin com essa noção dos corsários, dizendo que isto é aí essa indústria fundamental em relação ao Império Britânico, colonial britânico. Em suma, o colonialismo constitui para Lacan o paradigma da lógica do racismo, razão pela qual retornou a ele ao longo de seu ensino. Os desejos de triunfo do eu fornecerão a matriz para o triunfo das nações. Ele sai do eu, dessa rivalidade com o outrinho, para a questão do colonialismo, que vem revelar essa tendência do ser falante de querer impor ferozmente sua imagem e, portanto, seu bem ao outro, e assim destruir, sobre o manto de ideais, o que constituía sua alteridade. Liberdade, igualdade, fraternidade, escreveu Sartre. E com Fanon, num livro chamado Condenados da Terra, poderíamos completar, ele completa, negro sujo, judeu sujo, guaxinim sujo. Guaxinim, os ameríndios, os famílios daqui. Nós aqui, tudo guaxinim. Na cidade dos discursos, dirá mais tarde Lacan, há também um imperialismo, isto é, um modo de impor uma ordem do outro, grande outro, que possa fundar um mundo, uma harmonia totalitária. Trata-se, então, de reunir saber e poder para contar, para tudo dividir e tudo arrumar. Todos os impérios são justos, disse Lacan, uma maneira de impor tudo para contar tudo, distribuir tudo, guardar tudo, e disso se assegura a boa consciência do colonizador. Em televisão, na parte 5, última pergunta, Lacan volta a isolar a lógica do racismo apoiando-se no colonialismo. A questão que lhe foi endereçada por Jacques Miller, que fazia essa entrevista na televisão, é a seguinte: de onde lhe vem a segurança de profetizar a escalada do racismo? E por que diabos o diz?
E a resposta: porque não me parece engraçado, mas é verdade. No desse caminho de nosso gozo, só há o outro para situá-lo, mas é na medida em que dele estamos separados. Daí as fantasias inéditas, quando não nos metíamos nisso. Deixar a esse outro o seu modo de gozo, eis o que só poderia fazer não impondo o nosso, não o considerando como um subdesenvolvido. Bom, eu entendo que a previsão da escalada do racismo é calcada no conceito de gozo. Para o sujeito uma necessidade lógica de situar o gozo no lugar do outro, na medida em que esse gozo que o divide é um gozo marcado pelo hétero, quer dizer, pelo outro da linguagem. A razão dessa necessidade é a impossibilidade do real do sexo, do não à relação sexual, que tem como consequência que ficaremos sempre separados do gozo, inclusive no vínculo com o outro, que, portanto, esperávamos que nos completasse. Existe apenas o grande outro, que pode situar o gozo na medida em que somos separados dele. Nisso é um outro absoluto, radical, aspas, outro do lado do sexo. O racismo poderá, então, consistir na fantasia dessa separação do gozo, uma forma de recusar o que foi revelado de um impossível estrutural no registro do imaginário da impotência, ou culpará o outro de ser a causa dessa impotência. O racismo, como afirma Lacan, é um modo de dramatizar esse outro, um modo de recontar sua história, um drama, e de personificar o outro da linguagem, uma tentativa de preservar o gozo. Na partilha do gozo, o par sadismo-masoquismo deixa um passado vergonhoso em nosso país, o da escravidão, que se estende por toda a América Latina. Essa lógica do sadismo-masoquismo em jogo no discurso racista está na base do fundamento de todo o laço social. E aí eu pensei, se o crime fundador é o assassinato do pai, no racismo temos a vontade do assassinato que encarna o gozo pelo rejeito. É o ódio do gozo do outro, de forma mais geral, que promove a escalada do racismo. Ódio à maneira particular, segundo a qual o outro goza. A psicanálise em intenção pode, com as análises, trazer à tona a forma como cada um goza, promovendo giro nos discursos. E a psicanálise em extensão cabe denunciar tal atrocidade. Então, é isso que eu trouxe para a gente comentar. Temos muito que pensar sobre esse assunto. Como pontuações, né? Sim, eu fiz algumas pontuações. Pontos. Eu agradeço a vocês até esse tema, porque eu comprei um monte de livro lá e comecei a ler esses autores negros, essa questão histórica do racismo, né? Para a gente poder chegar. Eu acho que não tem dúvida que é em relação à questão desse gozo do outro, né? E tem duas versões aí, fala do racismo estrutural, tudo bem, do grande outro, da onde a gente é inserido, dessas perdas, da questão da dominação, do capitalismo, do colonialismo, mas tem também essa coisa do outro semelhante, que você vê o tempo todo, quanto mais próximo, mais você rejeita, porque tem algo seu ali, né? Quando você vê que tem algo que você não gosta, ou que ele pode se apoderar, e entra
eixo imaginário do eu com agressividade. O eu é paranoico, né? O Lacan tem uma tese sobre isso, né? Então, esse medo de perder isso que se constrói com a ajuda da linguagem, somos seres de palavra, para preencher esse vazio, que de vez em quando volta nesse nada da angústia, porque não dá para preencher totalmente, é que nos faz racista. Então, acho que não, a psicanálise cabe não só denunciar através das falas, através do pensar, através de escrever sobre, mas também a psicanálise em tensão com as análises, que cada um, a gente muda a forma de lidar com o gozo, né? E alguma coisa pode apontar aí. Eu queria ouvir vocês. Quero te agradecer. Nossa, quero te agradecer sua convocação para pensar no racismo, que está assim na ordem do dia, né? Todos nós estamos um pouco tomados por isso. Eu, por exemplo, as voltas tentando ler, que nunca li, a Conceição Evaristo, Olhos d'Água, não sei se alguém já leu, né? E ela tem um livro chamado Descrevivências, exatamente Descrevivências, que ela fala sobre a identidade de gênero, a questão do racismo. Eu acho que isso está muito atual. E eu acho que Lacan foi, a gente sabe, Lacan foi um visionário, que veio de televisão, né? Ele falava que no futuro dos mercados comuns, o que nós teremos era a questão do racismo, né? E a questão da segregação, né? E ele finaliza, né, na televisão, ele diz assim, que é isso que teremos no futuro comum, que nós não suportamos no outro, são as modalidades de gozo, as diferentes formas de gozar. Né? Os franceses não suportam o fome, é o que nós não suportamos no outro. Eu acho que isso é muito atual, porque exatamente em termos da ética da psicanálise, né, para a psicanálise, é a questão fundamental, é a questão da diferença. É a questão de você respeitar a maneira, digamos assim, paradoxal de como cada um goza. Como é que a pulsão, como é que o sujeito, a busca, às vezes, é um paradoxo, a maneira como a satisfação da pulsão se coloca para cada sujeito. Por exemplo, quando você pega um paciente e que está ali se acabando de... No meu caso, no meu caso, assim, da minha clínica, que eu tive muita experiência com isso, está se acabando ali, em termos de drogação, né, de se drogar, né? Usando droga, não conseguindo parar. Mas eu acho que a ética da psicanálise está exatamente no analista poder lidar com esse paradoxo do outro, né? De como é que essa situação funcional se coloca para cada sujeito. Então, eu quero te agradecer muito, porque eu acho que isso está assim, a gente tem que dar a nossa contribuição, a gente tem que realmente pensar, né? E repensar, né? E o que eu acho mais fantástico, né, a gente se dar conta, a gente já sabia disso, né, de como Lacan foi visionário, né, como Lacan foi visionário. Em 1955, vou falar isso desde 1955, e nós estamos vivendo a atualidade desde 1955. Eu acho também que nesse texto Mal-Estar, né, o Freud também aponta para todas essas questões, né? Não só nessa descrição que ele faz horrorosa, mas super verdadeira, o humano é isso mesmo, é o lobo do homem, o homem é o lobo do homem. Mas, enfim, durante todo o texto tem em todas as partes, tem alguma coisa que você, relendo para procurar algo mais sobre essa questão do racismo, você vê que aponta esse insuportável do gozo do outro. Não com essas palavras, mas aponta isso o tempo todo. Agora, eu tenho uma questão, eu tenho duas questões, na verdade. Assim, primeiro, adorei também te ouvir, obrigada. Mas eu tenho uma questão em cima do que você falou no certo momento, racismo do negro contra o negro. Porque eu acho que tem uma transmissão inconsciente da qual a gente não se dava conta,
E, recentemente, a gente tem se dado conta, né? A gente tinha, como você falou ali no início, né? A gente tinha aquelas frases feitas em que a gente acreditava, o brasileiro, nós não somos racistas, nós somos homens cordiais, né? Nós somos cordiais, não somos racistas, e foi preciso... Somos misturados. Isso. Darcy Ribeiro tem um livro, Mestiço é que é bom, postulando exatamente isso, que é muito bom, mas não é bem assim, né? Na verdade, o que a gente tem viu nesses 4 últimos anos, inclusive, né, de governo Bolsonaro, foi o quanto, na verdade, estamos absolutamente longe desses 2 estereótipos, né, que foram criados pelo branco colonizador, com toda certeza. Mas o Ronan agora consegue desmistificar isso antes da tragédia Bolsonaro, né? Ele consegue mostrar que não é assim. Mas, será que a psicanálise deu uma contribuição positiva para esse desvelamento? Eu acho que está havendo um desvelamento. Assim, eu acho que a gente está cada dia, eu não sei se é a população geral, mas acho que uma grande quantidade, com certeza, percebendo isso, quer dizer, o quanto nós transmitimos inconscientemente, de uma geração para outra, um racismo, e então a gente começou a falar em racismo estrutural, né? Exatamente o racismo estrutural como esse que se transmite inconscientemente entre os negros. Também. Entre os negros, entre os índios, entre os judeus, todos os grupos sofrem um pouco isso, sabe? Eu acho que a psicanálise ainda não chegou, além da denúncia e além das análises, que é 1 a 1, como lidar com isso, né? Pois é, então não tem mais algum fator, além da diferença de gozo? Bom, eu acho que é o poder. A diferença de gozo. O poder está no gozo, ok, né? Mas todo discurso tem o dominante. Do médico, da histérica, do analista. Sim. Eu acho que esse dominante, esse aí, já que somos seres da fala, somos seres da linguagem, eu não escrevi isso ainda, eu não escrevo isso. Eu estou aqui falando, dividindo ideias com vocês, né? A gente precisa fundamentar mais. Mas, enfim, como vocês me puseram a trabalhar sobre isso, eu fiquei pensando que já que estamos na cidade dos discursos, tem o gozo implicado no discurso, mas tem o agente. Eu acho que é com isso, né, o agente que comanda aquele discurso, eu acho que tem sempre um poder aí. Porque, claro que tem os poderes da palavra, claro que tem o poder da palavra no discurso do analista, né? E a gente tem colegas analistas que a gente vê que são, evidentemente, bastante racistas. E acho que nós temos uma história na psicanálise que o Lacan foi contra e que contribuiu muito, mas que a gente tem que continuar, que era daquela sociedade, da IPA, não bastou só ele falar, né? Existe uma herança disso, de uma casta, de que o psicanalista é aquele que é o caro, bom, intelectual, aquele que entende, aquele... Sabe, tem um poder da palavra para comandar também esse discurso. Eu acho que isso tem que ter uma modificação aí, eu penso. Eu acho que tem que ter uma modificação a nível de discurso. Mas eu não sei, a nível do discurso, eu não sei como fazer isso dentro dos psicanalistas. Eu acho que cada análise que você faz é impossível. Se é uma análise, você não tocar algo do seu gozo ali. Mas se isso vai mudar o discurso nos sócios, tem um outro passo, velho. Eu concordo, não sei qual seria. Eu acho que a gente começa pela denúncia. Esse novo momento de poder falar abertamente disso, sem botar para debaixo do tapete, né? Mas denunciar onde, né? Denunciar eu pensava onde, que os discursos, né?
o capitalismo que é tão poderoso e a cultura do consumismo, do consumo e do descarte é muito grande que o discurso do analista, que tenta fazer laço, né, o que a gente tem, né, a gente fala muito com a Leila isso, a gente está contra, né, a maré o tempo todo, a psicanálise é contra a maré. Então você denuncia, e claro que a gente insiste, por isso que a gente está aqui, né? Mas aonde que aquilo vai? A gente vê em todas as brincadeiras. Eu me deparei com isso há uns 20 dias atrás. Uma amiga minha de infância, italiana, aí lá pelas tantas, ela falou: ai, eita, neguinho chato. Eu falei: nossa, que horror. Ah, você está muito moderna. Eu falei: você é muito burra. Somos amigas desde 5 anos de idade, meio família. Eu falei: você é muito burra. Mas é Eu falaria mesmo, isso pra qualquer caso a uma. caso. Mas é caso a caso, isso está implicado. Eu não estou querendo te ligar, agora nem mais piada pode fazer. Você não pode mais cantar a nega do cabelo duro, você não pode mais falar isso. Mas qual a graça disso, né? Qual a piada? graça Isso disso? não tem graça. Como tem a graça contra o gay, Eu como tenho uma tem a graça... diarista que se chama Preta. Hã? Eu tenho uma diarista que se chama Preta. Preta. Preta, pretinha. É o nome dela. O nome dela é Preta. E aí agora, há uns 2 dias, eu estava lá, e a casa tem 2 andares, eu estava preta, eu fui vir, tem que falar uma vizinha. Porque eu estava chamando a pessoa que estava na minha casa trabalhando de preto. Então, eu acho que tem isso, mas eu tenho uma questão, a Vera, para você, porque eu acho que o que eu entendi, Vera, é que você questiona se essa questão do que eu não suporto no outro, né, é que gosta diferente de mim, essas modalidades, e isso não é uma questão que se coloca, isso é para você. E essa não é uma questão que se coloca também na questão do racismo. Não, eu acho que se coloca. Se coloca, acho que é uma das grandes... Eu só acho que não é suficiente. Eu acho que tem outros fatores. Eu acho que o gozo é real, mas você não está levando em consideração a questão da transmissão significante. Porque espera só um minutinho, porque teve uma época que eu li um pouco, porque eu tenho o racismo, porque o racismo, a meu ver, existe um racismo sexual também. Né? Então, assim, você tem, por exemplo, teve uma época que eu li, andei lendo um pouco da Toni Morrison, eu não sei como foi, eu peguei um livro dela e me apaixonei e comecei a ler mais alguns. Aí, eu queria ter até lido mais, porque ela tem uma vasta bibliografia e ela é uma feminista negra importantíssima nos Estados Unidos. A gente tem as nossas aqui, né, que você, inclusive, cita de vez em quando. Então, ela tem um dos livros dela, ela conta uma fala que ela fez para um grupo de jovens. Ela já é uma senhora, uma avó, ela, no lugar de avó, falando com um grupo de mulheres negras jovens. E é uma coisa lindíssima, eu acho importantíssima. Ela diz assim: vocês têm que amar o corpo de vocês. Vocês têm que amar o corpo de vocês. Ela vai detalhando as partes do corpo e vai dizendo. Porque, na verdade, a gente vê, eventualmente, na clínica, inclusive, pessoas negras, psicanalistas, inclusive, que trazem lembranças da infância, da família, transmitindo: você é inferior, você é negro, você é inferior, você é negro, você é inferior. Então tem que haver um trabalho de linguagem, sim. A Helene Cizuk também, eu gosto muito, também outra feminista, né? O Riso de Medusa é ótimo, bem pequenininho, e é maravilhoso também, que ela defende nós temos que fazer sair dos binarismos. Porque o binarismo homem-mulher, ele se reproduz em passividade, atividade, isso. E ela mesmo vai mostrando uma série de binarismos, sempre colocando mas eu menos acho que isso é exatamente a questão do discurso, da linguagem, né? Quando a gente conclui que esse discurso fabricou o conceito de raça para poder manipular, porque foi uma fabricação,
que veio lá da biologia, da fauna e da flora, foi para instituir um discurso colonizador, racista, ter sobre o outro, do julgado, do sadomasoquista e por aí. A gente tem que mudar esse discurso. É justamente por isso que tem os dominantes de cada discurso. É na forma como você fala. Claro que diz, escuta, nego tem que saber se comportar, tem que ser discreto, ficar quieto. Se escuta nas próprias famílias. Tem que mudar do S1, eu falo no feminino. É, eu acho que o Jacobson fala no feminino, não tenho certeza não. Mas tem que mudar a dominante para o discurso do mestre. Claro, do discurso do mestre, que é o discurso do poder, que é o S1. que é o S1. E tem que mudar. Agora, como é que a psicanálise pode aí interferir? Eu acho que é uma questão para a gente pensar, porque a gente tem no nosso meio muitos fascistas. Como é que a gente muda isso? Muda como nós estamos fazendo no nosso fórum. Sim, claro. Aquela comissão de estudo de cotas. Isso muda. Isso muda. Muita coisa que muda. Eu não sei se muda só isso, não. Eu acho que as cotas. Peraí. Eu acho que as cotas é uma coisa necessária. Nós tivemos no nosso fórum, eu acho que tem nas universidades, é super bem-vinda e é uma ação, né? É uma atitude contra isso. Mas ela tem que vir acompanhada de um discurso, senão você cai na filantropia. Você é pobre, você é negro, então você tem que ter cota. Eu posso pagar, você não pode. Quer dizer, ter uma coisa aí. Eu estou vendo isso agora, passando para a prática, que eu venho pensando nisso. Eu estou numa comissão que nosso fórum, que a gente tem, os fóruns de delegados, que faz o acolhimento, né? Então, eu vejo de tudo em relação às cotas. Porque, primeiro, um pudor de pedir para entrar com cotas. Vai sempre se dirigir a ter uma outra comissão de cotas. Então, a gente faz a entrevista, o que eu aposto que tem que ser assim, sem saber que a pessoa quer cota ou que não quer cota, se vai poder pagar ou não, porque essa entrevista tem a ver com o desejo de fórum, o que sabe da escola, com o desejo de participar, com a transferência ali, e depois vai para a história de cota. Mas não querem, muitos perguntam se isso vai ser divulgado, se vão saber que é de cotas, e se, inclusive, o colegiado que fez a entrevista vai saber. Eu acho uma coisa mais esdrúxula. Né? Nossa, você aí vê a delegada isso... está aqui também. Muito interessante. Aí você vê como isso pesa nesse... É o racismo estrutural. É o racismo estrutural. Outra coisa que eu percebo também, né, nessa coisa da cota, é que é uma manipulação ao contrário também. Sabe? Muitas pessoas não precisam absolutamente de cota, mas aí quem está fazendo a entrevista é lá a comissão de cotas, mas não querem, querem se utilizar de alguma coisa, quer dizer, aí a história é o contrário, que também vem no discurso, já que eu sou sacaneada, eu vou levar vantagem. Então, também tem a situação de levar vantagem, ou seja, se você não
agradeceram porque foi isso e outras ações que permitiram que essas mães fossem lá, né, se manifestar pelas ações dos seus filhos, né? E aí pergunta quantos psicanalistas do grupo foram à manifestação. Porque é uma queixa, não, é uma queixa, inclusive, do pessoal que está dentro do PUD, dos caras da democracia, que tem as reuniões, tem as associações, e nós não participamos. Nós não participamos, não estou falando de outros colegas, não falando de mim, estou falando de nós não participamos, nós não vamos, nós não temos esse movimento, a gente fica no nosso quintal, então não adianta cota, não adianta ficar falando de discurso. Né? Mas a cota não é discurso. Não a cota é cota. Inclusive, eu ouvi recentemente, achei bem interessante como mudou a cor dos alunos da UERJ. A UERJ está quase toda negra hoje em dia. Eu vi. Então, eu acho que, por exemplo, a gente tem tido, por exemplo, lá no Fórum do Rio, tem tido vários movimentos nessa. Não estou dizendo que a gente não faça nada, a gente faz, mas eu acho que ainda é pouco o que a gente faz em relação a esse movimento mais para fora, entendeu? Clara, eu acho, a impressão que eu tenho é que a gente sabe disso, estamos num movimento que está ficando mais nítido, mais claro, está se podendo falar um pouco mais disso. Assim mesmo ainda tem que ouvir, você está ficando muito isso, não sei o quê, enfim. Mas isso ainda entra nessa acomodação, porque nascemos com esse discurso. Então, é uma guerra também de um a um, porque esse discurso segregacionista e racista, ele afeta o segregador e o racista, não é só aquele, ele é o dominado e o dominante, ele afeta, ele prejudica, você se sente, quando Lacan diz que a base da segregação é a fraternidade, tem toda razão, o seu irmão que está ali do lado, você pensa, você lê aqueles que denunciam. Agora, eu acho que o movimento feminista, o movimento das mulheres, ele tem muito mais chance, vamos dizer assim, e vai muito mais além de outros, porque, é claro, a mulher tem um lado mais próximo do real, né? Se ela tem essa vivência. Eu achei que ela fala a Carda fala da plantação, das crianças são todas criadas pelas negras, eu não estou falando do tempo só das amas, não. No próprio trabalho liberto, porque nós o escravizamos, tem toda a razão, e não se trata de filantropia, se trata de tentar minimamente fazer um pouco de justiça, mas mesmo depois dos libertos, é isso, é aquele que vai capinar e catar com as crianças todas em volta, inclusive os filhos dos brancos, e os outros que não vão se prestar nem a trocar uma fralda de cocô, é isso que acontece. Quando você tem... não precisa muito, gente. Aqui nessas fazendolas do nosso interior, daqui do Rio de Janeiro, que é o interior paupérrimo, é um estado paupérrimo, você vê isso dos pequenos agricultores, quem fica ali e são as mulheres que fazem, assim como é a avó, assim como as mulheres que contaram a história, assim como as mulheres, através da palavra, que passou as tradições, que passou a cultura, que passou tudo isso, são as mulheres, têm um papel importante nisso aí, a começar dentro de casa. É a mesma coisa o machismo. Afinal de contas, todo homem é filho de uma mulher. Machista ou não, o que aconteceu ali? Então, esse discurso... Ainda. Porque... Bom, pode ser que depois não mais, mas por enquanto óvulo espermatozoide, ou clonar também. Mas eu também não sei se aquele que faz, se você toma a maternagem como uma função, se você toma essas funções de pai e mãe como funções, mesmo que seja o óvulo, alguém que vai fazer aquela função ali, e eu vejo nitidamente isso nos filhos de casais de 2 homens, de 2 mulheres. Outro dia eu escutei uma briga danada, porque teve Dia dos Pais, né?
Então, quem vai no dia do pai, quem vai no dia da mãe são duas mães. Aí começou a brigalhada danada, a criança, felizmente, virou e disse, já estava em análise, ela disse, escuta aqui, falou para você vai no dia da mãe, você vai no dia do pai, ela decidiu, tem uma função ali. E foi precisa nessas funções que são também sociais, do cuidado disso, daquilo, né? Quer dizer, eu acho que não é só porque, por enquanto, todo filho é filho de uma mulher que ele que exerce aquela função que transmite, que conta, que fala. Eu estou falando de função. E acho que a gente tem uma função importante aí. E não é porque anatomicamente você tem um corpo de homem que não pode estar do lado de um todo próximo desse real que possa chegar lá também. Então, acho que é esse real do não todo que pode transmitir alguma coisa dentro de cada família, de cada casa, de cada um que está ali procriando e fazendo humaninhos por aí, humanos por aí. Então, acho que isso é que tem que ser esse lado feminino, vamos dizer assim, que não é a mulher uma a uma, é o que está dentro, está nas mulheres também, mas também pode estar nos homens, é esse lado que mais ligado ao real que pode passar isso de uma outra maneira. Agora, por isso os discursos são tão importantes, né, dessas mulheres todas, eu acho também. Oxalá a gente consiga colocar uma mulher nisso. Oxalá. Oxalá o quê? A gente consiga colocar uma mulher, o Lula consiga colocar uma mulher no Supremo. E preta, né? E preta. Já tivemos as loiras. Garanto nada. Já tivemos as loiras. Enfim, acho que mudar esse discurso é um trabalho que ainda vai exigir muito esforço ainda. Porque recentemente, né, o criado mudo, né, eu me deparei, foi uma loja de móveis, aparentemente recente, acho que uns 4 anos atrás, que eu vi a história da palavra, criado mudo. Um escravizado que era arrancado a língua e ficava ali, ele era mudo. Eu fiquei, assim, assustada, porque como, né? Tanto que lá em casa depois foi um trabalho para a gente não ter vizinho de cabeceira, falava e a gente corrigia, eu e minhas filhas. Então, assim, às vezes, escutando, né, um paciente se incomodando ali com alguma coisa, eu me deparo, caramba. Então, eu acho que é isso, desmistificar e assumir isso mesmo, que a gente tem muito tempo ainda. Nesse evento, nessa jornada da segregação que teve agora, tão rico, tão maravilhoso, eu me deparei com uma pessoa extremamente incomodada, porque enquanto era ali uma preta apresentando um trabalho dentro do que gente os moldes, tá? Ok, mas quando uma outra pessoa da plateia que tinha um tom de voz mais alto, a pessoa atrás começou a se incomodar. Então, assim, nós estávamos num evento de segregação, em que alguém se sentiu ali super à vontade para falar, e tinha alguém que estava ali, que provavelmente não compreendeu nada daquele lugar, se incomodando porque o tom de voz da outra pessoa era alto. Né? Então, assim, a gente tem que se justificar e falar muito ainda sobre isso, porque a gente está... Você retorna um pouco para a questão da aceitação dos outros. Isso, da aceitação dos outros. Eu estava perguntando a Verônica, eu queria que você colocasse. Agora, essa semana, eu não sei se todo mundo teve oportunidade de estar a Elisa, que eu acho que é do Fórum do... A Elisa está no nosso fórum, está no colegiado de delegados, está na comissão, estamos trabalhando. Você escutou? Pois é, eu cheguei no final. Ela foi e aí eu vi o convidada debate, assim, das no nosso pessoas. fórum também. Ela veio. Ela já foi no nosso fórum, ela está escrevendo agora sobre isso, e aí eu cheguei no final, quando já estava assim, nos debates, e eu achei muito rico, assim, e algumas coisas ficaram, né? E eu lembro que a Elisa falou que tem coisas que são óbvias, mas precisam ser ditas, e ela falou muito no sentido de que é dever nosso, dos psicanalistas, eticamente, de produzir trabalhos e fazer o que a gente está fazendo aqui, né? E que também, assim, muita gente perguntou e comentou sobre uma coisa que ficou para mim, eu estou até agora pensando clinicamente, assim, uma é que nem todo analisando vai chegar no consultório com aquele mal-estar que o racismo comporta, assim, e eu acho que tem a ver com o que
que a Beth falou disso da branquitude, assim, eu já vi, assim, analisando os meus no consultório, que isso não faz questão, isso vai caindo, isso vai aparecendo aos poucos, assim, ficou bem falado. E uma outra coisa, eu lembro que falaram muito sobre essa coisa do traço identificatório com o analista preto. Será que isso contribui para um processo transferencial ou não? Assim, colocaram muito, assim, ficaram debatendo sobre isso. O que eu já vi acontecer, que também já li algumas pessoas escrever, o Cidi Ascofarré falou sobre isso, é que justamente o preto não procura analista preto, né? E a Sim, Elisa exatamente. também tem depoimentos sobre isso, né? Assim como o judeu também, né? Os que não procura o sefaradi para fazer O análise. próprio Lacan, ele conta, né? Que ele mesmo indicou para outro, que foi pedir para ele indicação, ele né, indicou um totalmente diferente. Então, eu acho que vocês veem como é que é difícil, né? Por que um judeu que é nazi não vai se analisar como sefaradi, porque é do norte ou do sul, mais moreno, mais branco? Por que o preto não vai se analisar com preto? Dar um lugar, quer dizer, até aí tem esse lugar de poder, dar um lugar de poder da palavra para o outro, não vou dar não. Então tem alguma coisa nessa disputa, eu só posso entender dessa maneira agora, não sei, deve ter muito mais coisa atrás disso. Agora tem um Eu tento pensar um pouco mais recente, imagina que seria da transferência. Claro. A Nadir levantou a mãozinha. Pode dar Pode certo. ter uma tocha, pode dar certo ou não. Mas até o analista se presentificar e ter alguma coisa de simbólico aí, fazer o inconsciente aparecer ali, você, de uma transferência realmente simbólica, ou irreal, com a questão do objeto, tem que ter a chance de chegar lá. Se de cara você ainda está nesse registro imaginário, você nem vai lá, né? Imaginário, sim. A Nadir levantou a mãozinha, quer sim. falar uma questão? Vou te falar. Agradecer primeiro sua apresentação, Beth, porque eu acho que a gente tem, assim, são tantas questões, mas eu vou começar aí pelo final, o analista preto. E como a gente está, né, nessa questão dos discursos e das linguagens, assim, a questão do colorismo, né, porque preto é a cor preta, né? Estaríamos muito mais, se a gente falar hoje, depois de tanta miscigenação, estaríamos no campo negro. Enfim, mas assim, a questão são muitas coisas, são muitas coisas. Eu acho que, primeiro eu queria pontuar assim, por exemplo, no Brasil, se você vai, isso acontece em várias instituições. Se você vai se reportar a alguém e se você vai avançando em sua carreira ou profissão, etc., você vai encontrando cada vez menos pessoas negras. Ainda é assim no Brasil. Então, assim, é muito difícil, por exemplo, vamos a uma questão prática. Eu, por exemplo, não lembro aqui pelo menos assim, se me perguntar agora, exatamente agora, Nadir, me diga um analista membro de escola negro que você conhece. Não lembro. Então, assim, eu acho que tem vários pontos aí, merece uma tese de doutorado, talvez. Né? Então, assim, eu acho que quero agradecer e quero pontuar essa questão dos discursos, porque, na verdade, eu acho que é disso que se trata, assim, a questão do poder e reconhecimento. Acho que a gente vai estar sempre reportando a isso, porque eu fiquei pensando em que momento histórico da humanidade a gente conseguiu, porque se a gente tem historicamente como dado, né, como informação histórica, que, digamos, o mundo começou em locais cuja população, né, até pela incidência dos raios solares, tem outro tom de pele, que hoje é desprivilegiado,
em que momento histórico a coisa começou a acontecer. Foi possivelmente nesse desenvolvimento linguageiro, né? Então, que é um desenvolvimento do conhecimento, e a gente vai para a questão das epistemes privilegiadas, né? E que são reproduzidas e transmitidas. Beth, muito obrigada, valeu, continua aqui. Olha só, querida, adorei seu comentário, mas eu não sei, quando você me diz isso, eu acho que todos os autores que falam da questão do colonialismo, eu acho que é aí que começa esse movimento linguageiro desse discurso de poder. Eu acho que ele está certo, né, no professor da USP, o Canguele, quando ele diz o Munanga Kambungele, ele diz que, na verdade, a ferida narcísica do europeu, quando descobriu que o mundo não era dele, e o poder aí já entra também pela questão do dinheiro, e aí vem nesse movimento linguageiro. Vem quando vocês dizem, é preto, é não sei o quê, isso você herda. A gente traz esse discurso que é preciso ir contra, é preciso cada um, por sua vez, parar para pensar no que está dizendo, porque repete sem pensar. Repete sem pensar. Aprendeu assim e não quer perder esse gozo dessa posição social também, em cima do outro que vai trabalhar para você. Tem um livro que chama O Defeito de Cor, 900 páginas. É fantástico. Tem o tema da Portela até no ano que vem. É de uma autora linda esse livro, Ana Maria. Vale muito a pena. Eu acho que nós, todos temos que ler. O Defeito de Cor é um livro fantástico. Fantástico. Você vai... É uma autobiografia. Assim, o que eu pensava sobre o racismo é ir lá atrás. Nossa, é entender assim, como é que começou. E aí eu acho que fala muito isso, né? Por que um preto não procura um analista preto? Porque, né, lá tinha o preto que mandava o preto, né, os navios. Então, assim, de fato, é um livro fantástico. Sim, as tribos que eram dominantes. A questão da escravidão ainda tem esse a mais, né? Que, na verdade, os donos dos navios negreiros, como se diz, né? Eles não iam lá capturar o negro. Eles pagavam as tribos nômades para invadir essas tribos organizadas com seu rei, rainha, não sei o quê, de acordo com a civilização, para raptar em um determinado ponto, entregar no navio negreiro e receber o dinheiro. Então, eles só tinham, os donos, os ricos que eram donos dos navios negreiros, só tinham acesso ao chefe desses nômades, que eram negros e que tomavam de assalto e que roubavam os negros fortes para vender dessas tribos organizadas socialmente, com reis e rainhas, etc. Enfim, aí nós aqui temos várias histórias dos negros escravizados aqui, que vinham com essa estirpe da África de serem lá pessoas, vamos dizer, que ocupavam um nível social superior a esses que eram os nômades e que raptavam. Então, isso já vem de uma outra estrutura, assim. Quer dizer, essa estrutura de poder, de domínio, que tem que ser pensada, mas como isso vem pela questão da linguagem, não tem a menor dúvida. Agora, Beth, dando uma indicação assim, de um documentário que eu vi na Netflix, não sei se todo mundo já viu, que é um pouquinho mais alto, André. Fala um pouquinho mais alto. Não, eu estou pensando, vocês estão falando, tem um documentário, é um documentário que eu vi na Netflix, já tem um tempo, ele deve estar disponível, que é do Emicida, não sei se vocês viram, que é Amarelo, que ele é muito didático, assim, ele vai fazendo uma construção histórica sobre o racismo e no Brasil, assim, e ele repete uma frase durante todo o documentário, no final, que eu acho lindo, eu até botei para vocês verem que o nome é assim: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje.
Que Maravilhoso. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. É muito bonita, né? É muito bonita. Exatamente essa frase da jornada intercastada. Pouco, e ter forte. É verdade. Roberto Bem. Foi o Roberto que falou? Eu lembro. Porque é nível de discurso, é isso. É nível de Desconstruiu discurso. hoje, né? Enfim, é belíssimo. Tem um filme chamado Identidade também, né? Tem em preto e branco. Gente, sensacional. Também? Uhum. Olha só, esse escritor Itamar Vieira, ele teve aquele livro que fez um sucesso, que é muito bom mesmo, Torturado, onde ele conta a luta, né, dos pretos libertos para manterem a plantação, lutam para manterem o cemitério, porque já não queriam deixar eles enterrarem os mortos daquele cemitério. Eles estiveram lá, veio a Lei Áurea e pronto, mas e aí, faz o quê? Então, o livro traz muito isso, como eles viviam ali. Essa questão de cortar a língua dos escravos era um castigo corriqueiro, manda cortar a língua. Isso era normal. Então, como é que isso passa para eles? Não sei se vocês lembram, se leram que as duas irmãs, uma corta a língua da outra, quer dizer, ali que eles estão repetindo, aquilo que era uma coisa que o senhor fazia, né? E agora tem Apagar o Fogo, né? Que é o outro também, que também tem vários depoimentos, assim como a gente, que sempre situando, ele procura situar o que você, que saiu lá da sua terra, das suas origens, do seu meio, o que depois de ser escravizado, o que os descendentes fazem? Como é que recompõe isso, né? Esse Coisa eu ainda não difícil. li, mas Torturado é uma escrita muito incrível, porque no início a gente não tem ainda, a gente não sabe o que está falando, né? Do preto, a construção da escrita dele é sensacional. Você vai entendendo, não sabe qual irmã que não tem, qual é que fala pela outra. Qual é que fala pela outra, que a outra perdeu a língua. É muito bom, realmente, mas, enfim, também é triste de se ver, né? Muito. E ele consegue, quer dizer, ele mostra como aquele grupo ali, que ele descreve, como aquele grupo consegue superar os seus encantados. Se utilizando dos encantados, eles conseguem superar. E no fim, quando ele supera tudo, isso não tem a ver com racismo, mas eu achei belíssimo, quando ele vai lá, o personagem superando tudo, ele não quer mais ser o encantado da santa, não sei das quantas, que eu não me lembro, porque ele é homem, não quer mais botar aquela roupa que aquilo eu achei ótimo também, como ele vai superando essa coisa que ele se utilizou para vencer, que é a coisa do encantamento. Então, já Muito estamos bom. chegando os Racionais, um documentário também da Netflix. Qual? Os Racionais, documentários da Netflix. Que São Paulo para o Mundo, na verdade, é um movimento de protesto através da música, né? Que fala da questão do racismo, que é maravilhoso. Maravilhoso. Os Racionais. Os Racionais. As dicas, né? Tem uma série documental, mas aí já é HBO Max, né? E é Extermine Todos os Brutos, que fala sobre o colonialismo, mais essa questão histórica, né? Que também é muito bom. Acho que são 4 episódios, fala mais da questão histórica do imperialismo. Vale a pena, é muito bom. Depois vamos escrever, me manda essas dicas, a gente compartilha lá no... Tem também uma pesquisa de uma escritora chamada Carola Saavedra sobre os Mapuches, que também é todo o princípio do racismo, da miscigenação, e como é que as coisas... É muito interessante. Eu posso mandar o nome do livro. Vamos. Eles estão show no mundo inteiro. São Paulo para o mundo é um grupo de cura. Vamos trazer essa referência para colocar no grupo, todos os acompanham. Que? Era uma população de rua.
se organizou sob a forma de protesto música e que alcançaram fama, que estão em cima Os racionais, né? Aí a gente entra com toda a questão da arte, que a arte é uma saída, realmente é uma saída. E a psicanálise é uma arte. Também. Inclusive, eles tinham uma letra muito potente, né, falando assim, do racismo, e aí o show em São Paulo criava-se muitas. Ele incitava ali a massa, né, falava, e criava confusão, e a polícia sempre acabava com o show dele, inclusive ele ficou proibido, acho que não fazer show por um tempo. Eu tenho um último depoimento para falar, que me lembrei agora, que foi a Nadir que falou que não vê um psicanalista negro, a ME da escola, tem toda a razão. Eu falei do Cidi, mas não me lembro de outro. Então, na verdade, tem a Elisa no nosso fórum, mas Tem o Jairo Gervásio. o Jairo Gervásio, eu me lembro, Luiz Antônio, com outros. Mas o Robson, mas eu queria dar um depoimento. Eu escutei, gente, só para encerrar, está todo mundo cansado e o assunto não tem fim, pelo menos por enquanto. Mas depoimento de pessoas que, como ele diz, nunca vi, como Kant disse, nunca vi um negro mesmo liberto chegar lá, não sei o quê. Todas as vezes que eu vi, isso me marcou muito. Eles não se sentiam diferentes, não eram negros, não eram subjugados, porque conseguiram viver em um núcleo onde não... Uma delas, aliás, um desses depoimentos foi dado no Fórum Rio, que agora esqueço o nome da convidada, que ela diz: eu nunca me senti mais feia, menos feia, menor ou maior, porque eu era negra. Eu vivia numa família, numa comunidade, eu era feliz. Eu só descobri que, diante do mundo, eu era negra quando eu tinha quase 17 anos. Mas porque era uma grande escritora. Que teve sucesso. Não, mas é o contrário. Claro, o pai a chamava de princesinha, é isso que eu quero mudar. Não é? Ela só foi uma negra de sucesso, escritora com mais facilidade, ela só chegou aonde deveria chegar mesmo, porque na família dela ela era princesa, ela era linda, ela era acolhida, ela vivia numa comunidade, ela dizia: eu nunca me senti negra no sentido que o homem branco diz, porque eu não fui criada nesse meio, eu tinha minha comunidade. Então, eu acho que isso é muito importante, essa diferença apareceu. Quem deu esse depoimento também foi aquele do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa também foi criado dessa forma. Então, tem algo que você traz, que você já nasce como tendo para ser excluído, porque você nasce já nesse discurso de poder da branquitude. É muito impressionante isso. Muito obrigada. Um minutinho, gente. Vamos encerrar para agradecer novamente. Ela queria um nome. Da escritora. Fala mais alto, Valéria Neves. Ela dá esse depoimento também. Vamos lá. Então, vamos agradecer a presença da Vera, da Beth no nosso fórum, com suas contribuições. E o próximo encontro, gente, o nosso próximo encontro em setembro, dia 16. Continuaremos com o Seminário da Angústia e teremos, casualmente, não tanto casualmente, o tema da conferência vai ser segregação e crianças. Nas crianças, da Rosane Mello. Então, sim, aí tem a questão da medicalização. E muita coisa para continuar trabalhando. Então, gente, muito obrigado. Todo mundo aí, obrigada a você. As colegas que nos acompanharam. Grande beijo e até a próxima. Vamos encerrar. O nome dessa que você estava falando? Valéria Neves. Valéria Neves. Joaquim Barbosa escreveu isso.